Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Alguns textos de algumas Bíblias estão assim: a vinda do Senhor é certa, repentina. Eu não sei o título da sua Bíblia. Mas assim diz a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de lhe escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está prestes a dar à luz. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, dormem é de noite e que dormem. E os que se embriagam é de noite e embriagam. Nós, porém, somos de dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. E morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Essa palavra possa vir para a Tua igreja, Senhor. Essa palavra possa vir abrir os nossos olhos, para que a gente não esteja dormindo, assim acordados, antes constantes e firmes na promessa da vinda, da segunda vinda do Salvador, para levar a sua igreja para a glória. Eu te peço que essa palavra possa ser bênção, possa despertar, Senhor, interesse, santificar, se preparar para a sua vida. Eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Essa carta, irmãos, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. Isso a igreja não discute de forma indiscutível, tanto que os pais da igreja, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, todos os pais da igreja reconhecem que Paulo é o autor da carta aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade importante, uma cidade portuária. Ela situava às margens da Via Egnatia. Era uma estrada romana, principal estrada, onde ligavam várias inúmeras cidades. Existia um grande fluxo de transição e ela era próxima à Ásia Menor. Ela se situava próxima à Ásia Menor. Tanto os romanos como os judeus, eles viviam em Tessalônica, onde a idolatria reinava sem fim. Tessalônica era uma das cidades mais idólatras daquela época. E justamente Paulo traz para aquela cidade o Evangelho de Jesus.
na sua segunda viagem missionária, onde ele tinha a companhia de Silas e Timóteo na viagem. Provavelmente o apóstolo Paulo escreve essa carta por volta de 51, 52 depois de Cristo. A primeira parte dessa carta, da Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1 ao 3, Paulo fica feliz com o relatório que é dado a ele, da igreja, está permanecendo firmes na fé, mesmo em meio a grandes tribulações, grandes perseguições. E justamente na segunda parte, Paulo exorta os irmãos crentes a continuarem firmes, santos e esperançosos na segunda vinda do nosso Senhor Salvador Jesus. Paulo começa a estimulá-los a crer, a ter esperança, a continuar firmes nas batalhas e nas tribulações, esperando sim a segunda vinda do nosso Salvador. Tem um tema muito interessante, irmãos, que o capítulo 5, ele tem uma preparação, todo um ar de escatologia. Escatologia. A doutrina das últimas, a doutrina dos últimos acontecimentos. Quando se fala em escatologia, irmãos, isso ele desperta interesses em crentes e não crentes, em alguns curiosos, em alguns que querem saber como será o fim, às vezes até incrédulos e ateus. Eles dizem, eles querem saber o que a Bíblia fala, o que vocês cristãos falam sobre escatologia, como será o fim do mundo. Nós assistimos inúmeros filmes, séries sobre fim do mundo. Muitos ainda pensam que vai existir um apocalipse zumbi por aí, né? Será um vírus que vai infectar toda a terra e aquele negócio todo. Mas a Bíblia nos dá um relato bem diferente. Tempos. A promessa de vida eterna para os salvos e a condenação para os perdidos. O tema escatologia, ele é muito interessante. E esse tema faz com que a igreja seja missionária, bem missionária, porque ela tem que sair na missão de pregar o Evangelho, anunciar para os povos, para as nações, um Salvador, Jesus Cristo, único, eterno e suficiente Salvador, onde perdoa os pecados do maior de todos os pecadores. Redime esse pecador, paga a conta dele do pecado, e ainda os levam para a glória, para o céu. Maravilhoso. Maravilhoso. Para alguns, a segunda vinda tem um estímulo de pregação. Nós temos que pregar o Evangelho, para que Cristo venha. Para outros, às vezes, infelizmente, a segunda vinda se transforma num mar de desvios doutrinários terríveis, desvios doutrinários das piores coisas que pode acontecer. Nesse quadro nós vemos muitas coisas, muitas pessoas que tentam ser minuciosas na segunda vinda, querem ser detalhistas. Parece que eles estão igual o pai, parece que já sabe o que vai acontecer. E outras pessoas, felizmente, elas são incrédulas a isso. Incrédulas. Nós não sabemos o dia da segunda vinda. O Pai sabe. O dia, a hora, o momento. Alguns incrédulos zombam cristãos
por acreditarem nisso. Poxa, mas eu escuto a minha avó, a minha tataravó, isso a vida inteira, que ele vai voltar, e passam tantos anos, já faz mais de 2000 anos. Muitos incrédulos zombam disso. E muitos de nós parecemos com ele. Não na zombaria, mas estamos dormindo, dispersos. E muitos já não creem nessa promessa da segunda vinda de Cristo. Muitos crentes lá fora. Muitos aderiram à teologia liberal, onde eu tenho propriedade de falar que é um câncer instalado na igreja no século XIX. Onde muitos teólogos liberais falam que essa suposta vinda de Jesus seria somente na mente dos discípulos, no coração deles. Jesus está vivo e ele vai voltar, mas sempre no nosso coração, na sua mente, não de maneira física, não de maneira visual que todos verão. Essa teologia acabou estragando muito, principalmente a Europa. Bebeu muito dessa água. A Europa mergulhou no racionalismo, deixou de acreditar. Hoje, eles veem que aquele racionalismo, eles entraram profundamente e mergulharam, eles estão decepcionados. E agora mais missionários estão sendo enviados para lá. Reacender essa chama, onde foi palco de inúmeros pregadores. Onde foi palco da reforma, onde foi palco de inúmeros avivamentos grandes. Por causa dessa má teologia, muitos crentes deixaram de acreditar na segunda. E entre esses dois extremos, como a igreja se comporta? Como a igreja de Jesus Cristo tem se comportado quando o assunto é a segunda vinda? Como a igreja de Jesus Cristo tem se posicionado quando o assunto é a segunda vinda? Como a sua vida tem se posicionado quando o assunto é a segunda vinda? Como você tem agido com a segunda? Como você tem pensado na segunda vinda? Você está disperso? Você está dormindo? Ou você está criando uma expectativa? Ou o seu coração aguarda ardentemente lá dos céus, Salvador, e acabar com todo o mal, destruir e aniquilar o pecado e a morte e Satanás? Como você tem pensado nisso? Uma das primeiras coisas que nós temos que pensar, irmãos, primeiro é aguardar com grande expectativa. Aguardar a qualquer momento a vinda de Jesus. Grande expectativa. Mas infelizmente alguns crentes têm aguardado com uma expectativa não muito boa. Alguns crentes se preocupam com datas, épocas, como os próprios tessalonicenses aqui estavam se preocupando com datas e épocas. Nós não devemos tentar fazer contas mirabolantes com a calculadora, atos proféticos que vão acontecer, ou conexões, acontecimentos históricos. Não faz parte da nossa teologia.
Muitos dispensacionalistas, eles agem dessa forma. Começam a fazer contas, cálculos, falam que Israel é o relógio de Deus. E fazem todas essas coisas. E tentam bater na calculadora, os momentos, está próximo, não está próximo, daqui 100 anos, daqui 200 anos. Nós não devemos se preocupar com isso, que nem o próprio apóstolo Paulo falou. Não devemos se preocupar com tempos e épocas, irmãos. Nós devemos se preocupar como nós estamos na presença de Deus. Como a igreja está. Muitos tentaram fazer essas loucuras de cálculos. Os adventistas em 1844, se não me engano, ou 1944, se não me engano, eles tentaram bolar os cálculos da vinda de Jesus. E aí o que aconteceu quando chegou no dia, Guilherme Miller esperando lá Jesus voltar, e falhou. Ao invés dele procurar na Escritura, se aprofundar e entender, não, ele foi refazer os cálculos. Ele foi refazer para saber se a conta dele estava certa, segundo o cálculo que ele mesmo criou. E aí esse dia é marcado como o grande desapontamento. Dia que inúmeros adventistas deixaram de ser adventistas pela profecia errada de Guilherme Miller. Porque ficou preocupado com contas. Sendo que o próprio apóstolo Paulo já tinha falado aqui. Se preocupe com tempos e épocas. Não se preocupe com isso. Vocês devem se preocupar como vocês estão. Anos atrás, recentemente, tinha aquele cara maluco, Jim Jones. O Chico Anísio fez a paródia do Tim Tones. Queria dinheiro, né? Quantas pessoas eles não levaram? Ele não levou ao suicídio esperando isso. Quantas pessoas que na virada do milênio, achando que o mundo iria acabar, não se mataram, fizeram tantas outras coisas, achando que o final do mundo seria ali. Quantas pessoas não acreditaram em Nostradamus, com profecias mirabolantes, e frustraram todas elas. O que o texto diz aqui, irmãos, nós devemos saber, é que a vinda é repentina. Porque vocês sabem perfeitamente, ou preciosamente, algumas traduções, que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Paulo não está dando datas aqui. Paulo está falando que o dia do Senhor é como um ladrão à noite. Repentinamente. Você marca a hora para um ladrão vir te visitar? O ladrão vira para você e fala assim: olha, vou passar lá na sua casa, vou pegar algumas coisas tal hora, então você não esteja lá. Ou se você estiver, por favor, não resista e está tudo certo. O ladrão faz isso? Não. O ladrão te pega, surpresa. Ele te pega de uma maneira que você não esperava. Às vezes saindo de casa, abrindo a porta para ir trabalhar, você dá de cara com ele. Às vezes num ponto de ônibus esperando o ônibus passar, aí vem um cara, rouba seu celular, rouba sua carteira e vem tudo, e você não esperava aquilo naquele dia. É de forma repentina. Alguns dispensacionalistas, eles montam cronogramas exaustivos, enumerando eventos,
futuros, apoiando em algumas coisas que acontecem em Israel. De maneira que qualquer coisa que acontece, olha lá, ó, tá voltando, olha lá, tá voltando. Coisas que nós não devemos. E quando nós olhamos as Escrituras, Cristo virá como um ladrão à noite. A expressão usada pelo próprio Jesus em Mateus 24, 43, em Lucas 12, 39, em 2 Pedro 3, 10. A vinda é descrita como algo rápido, repentino, como um raio que cruza do Oriente para o Ocidente. É algo muito rápido, irmãos. A segunda vinda, ela é inesperada. Inesperada por quê? Como eu acabei de dizer, o ladrão que vem de surpresa, que não anuncia a sua chegada. O que isso quer dizer, Ricardo? Muitas pessoas estarão desapercebidas. E nesse dia, elas se encontrarão em desespero. Nesse dia, elas vão se encontrar num desespero. Desprevenidas. Por isso que é perda de tempo você tentar ficar procurando, fazendo um cálculo quando ele vai vir. Porque para essas pessoas que estão desprevenidas e despreparadas, elas vão entrar em desespero. Algumas eu acredito que vão ficar enlouquecidas com esse dia. O mundo inteiro, irmão, será pego de surpresa. O mundo inteiro será pego de surpresa nesse dia. O próprio Jesus diz que será como os tempos do dilúvio. As pessoas vão estar desligadas, bebendo, se dando em casamento, festejando, pulando. Como naquele dia Noé anunciou. E nós aqui anunciamos. Aquele dia, a porta da arca se fechou. Quando a porta da arca se fechou, acredito que as pessoas riram. Mas quando começou a chover, eu acredito que elas ficaram desesperadas. Da mesma forma que aquela porta daquela arca se fechou, irmãos, a porta da graça também vai se fechar. E não haverá mais tempo. Naquele dia não haverá tempo. Não haverá tempo para arrependimento. Não haverá tempo para se consertar, porque será o último dia. E as pessoas ficarão desesperadas, igual no dilúvio. Gritarão, desesperadas. Quando a gente olha versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetidamente destruição, como vêm as dores de parto a mulher que estará para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Essa frase, por segurança, ecoa inúmeras vezes em algumas passagens do Antigo Testamento. Está em Jeremias 6, 14, 8, 11, Ezequiel 13, 10, Miqueias 3, 5. Isso fala das atividades dos falsos profetas, que vão falar para o povo: não temam, está tudo certo, está tudo tranquilo, vocês não precisam temer a nada, está tudo sob controle.
Na realidade, o povo estava mergulhado no pecado, na destruição. As pessoas, nos últimos dias, sentirão paz e segurança no pecado, em fazer as coisas erradas. Isso será indiferente para eles. Eles vão estar mergulhados nos seus pecados e levando uma vida normal, tranquila, como se nada estivesse acontecendo, como se não deverão prestar contas a ninguém no final. Infelizmente, elas estarão erradas. Elas vão ser infelizes por acharem e pensarem dessa forma. Um outro ponto é que a segunda vinda de Jesus, ela é inescapável. Ninguém vai escapar desse dia. Para alguns, o dia do Senhor será de desespero, de julgamento e condenação. E para os salvos será um dia glorioso. Ao mesmo tempo, e para nós será um dia de glória, para os ímpios será um dia de terror. Será um dia assustador. Como diz Jesus, haverá pranto, choro, ranger de dentes, desespero. As pessoas entrarão em desespero. Ao mesmo tempo que será maravilhoso para o povo de Deus, vindo Jesus na sua grande glória, buscar a sua igreja, será algo maravilhoso e lindo para nós. Encontraremos com o Senhor nos ares, nós, aqueles que estarão vivos, se encontrando com o Senhor nos ares. Ele estará trazendo a sua igreja que estará lá na glória com Ele junto, para a gente se encontrar. Isso será maravilhoso. E nós, com os salvos da eternidade, aqueles que estão vivos vão se encontrar com a igreja lá em cima e descerão junto com a cidade santa. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso não tem preço, irmãos. Esse dia será glorioso. Esse dia será maravilhoso. Esse dia será fantástico. Da vinda de Jesus. Esse dia a gente vê o nosso Salvador nas nuvens, vindo nos buscar, trazendo a sua igreja, trazendo a cidade santa. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso dá esperança para a igreja continuar firme até o final. Vale a pena, irmãos, lutar, batalhar, permanecer firmes na fé. Esse dia será glorioso. Será maravilhoso, irmãos. Para nós. Mas para aqueles que não quiseram compromisso com Cristo. Para aqueles que ouviram o Evangelho. Para aqueles que zombaram. Para aqueles que acharam legal, mas eu não quero mergulhar, me envolver muito nisso. Será um dia de caos. Destruição. Choro. E quando nós olhamos aqui os versículos, mas vocês, irmãos, versículo 4, não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa, como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. A gente não deve, irmãos, ficar temeroso
no sentido se vai haver uma condenação para nós. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo não devem aguardar com medo. Aqueles que estão em Cristo devem aguardar com alegria. Devem aguardar a consumação final com aquela expectativa: vem, Senhor, vem sem demora, Maranata. Com alegria. Com uma expectativa boa. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A vigilância, irmãos, ela é um resultado de uma vida transformada espiritualmente. É resultado de uma vida transformada no íntimo, onde o Espírito Santo reina, onde ele dissipou as trevas daquela pessoa e a luz nela. A segunda vinda não apanha os filhos da luz de surpresa. Muito pelo contrário, aquele dia nós se alegraremos, irmãos. Aquele dia, irmãos, vai ser um dia de júbilo, de vitória, de triunfo da igreja. Será maravilhoso aquele dia. Aquele dia é tão esperado pela igreja de Cristo se encontrar com seu Salvador. É um dia de triunfo final. É um dia que a morte, Satanás, o pecado, tudo será destruído. E nós vamos viver eternamente com Ele, na glória, pelos séculos dos séculos dos séculos. Esse dia vai ser maravilhoso. E a vigilância, irmãos, nós, como crentes, temos que ser vigilantes constantes. A gente não pode relaxar espiritualmente e nem moralmente, irmãos. Vou orar menos, vou ler menos, veio um troco errado aqui, eu não preciso, deixa pra lá, eu vou levar pra casa. Não preciso fazer tudo certinho na minha vida. Falei mal do irmão lá, deixa pra lá. Não, a gente não deve relaxar espiritualmente, moralmente não. Porque nós estamos aguardando a vinda do Senhor com confiança. Confiantes nessa vinda. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos de dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando-nos como capacete da esperança da salvação. Nós somos sóbrios. Sóbrios, irmão. Nós não somos de maneira relaxada. Nós não vivemos de maneira relaxada. Nós somos sóbrios e confiantes. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutualmente como vocês têm feito agora. A segunda vinda nós devemos aguardar com uma confiança sólida, irmãos. Sólida, você sabe por quê? Porque nós fomos, irmãos, eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Nós somos chamados de nação santa, povo escolhido, sacerdócio real.
Deus nos escolheu, irmãos. Por isso que nós somos confiantes. Nós somos confiantes, irmãos, porque nós somos redimidos na cruz. Nós somos confiantes porque o nosso pecado está pago e nenhuma condenação há para a gente. Não há dívida nenhuma, porque Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Isso nos torna confiante. E o que nos torna mais confiantes é que nós temos uma comunhão eterna com Ele. Isso é maravilhoso. E nós precisamos encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificarmos uns aos outros, ter união uns com os outros, comunhão uns com os outros. Isso é maravilhoso, irmãos. Precisamos encorajar cada vez mais uns aos outros a respeito da nossa gloriosa esperança. Nossa pátria, irmãos, não está aqui. Nossa pátria não é deste mundo. Nosso destino, irmãos, é a glória. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra ministrada hoje. Que a gente possa, Senhor, ter as nossas esperanças renovadas na Sua vinda. Que a gente anseie isso, Senhor, anseie a Sua segunda vinda de maneira maravilhosa, crendo, Senhor amado, que nós fomos chamados e escolhidos, e Deus, crendo, Senhor amado, na Tua obra maravilhosa, Senhor, da eleição, na Tua obra da redenção, Senhor amado, na Tua obra que o Senhor irá vir consumar todas as coisas no final, Senhor. O dia maravilhoso que será esse, Senhor. Será um dia grandioso, dia da Sua segunda vinda, Senhor. Que a gente possa estar sempre vigilante, sempre se preparando, Senhor amado, sempre ansiando esse dia maravilhoso, Senhor, que é da Sua segunda vinda. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por deixar o Espírito Santo penhor, Senhor. Nós aguardamos ansiosamente, Senhor, essa segunda vinda, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem sem demora. Maranata, Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.